Josué, no capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra, mais uma vez aqui nessa manhã. Nós pedimos, Senhor, a obra do Espírito Santo em nós, a ação poderosa do Espírito Santo, nos fazendo entender a tua palavra. Se o Espírito Santo não agir, não trabalhar nesse momento, eu falarei em vão e meus irmãos ouvirão em vão. Mas que a tua palavra, mais uma vez, seja luz para cada um de nós, seja a tua espada para cada um de nós, nos mostrando o reto caminho, ó Deus. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Para os judeus, a figura mais importante da história foi Moisés. Mas não precisa ser israelita para reconhecer que Moisés, no mínimo, foi o personagem mais importante do Antigo Testamento. E por providência divina, e nós conhecemos bem a história, nasceu entre os escravos, mas escapou de ser assassinado ainda bebê para se tornar um príncipe na casa de Faraó. Mas a importância de Moisés não está no fato dele ter sido criado no palácio, dele ter sido um príncipe, um nobre na corte de Faraó. Não. A importância de Moisés está no fato dele ter sido um servo de Deus. Somente isso. Como servo de Deus, em primeiro lugar, ele foi um profeta. O Senhor falava com ele diretamente, e aí ele falava com o povo. Ele passava a palavra de Deus ao povo de Deus, mas também aos inimigos do povo de Deus. O Senhor falou com os hebreus através de Moisés, mas o Senhor também falou com os egípcios através de Moisés. E o Senhor também fala conosco através de Moisés, da lei que Moisés escreveu, ou dos primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por ele. Então, em primeiro lugar, ele foi profeta, mas além de ter sido profeta, ele também foi o grande libertador do povo. Foi ele o homem usado por Deus para aterrorizar o coração de Faraó. Foi ele um homem com todas as suas limitações, e
tinha muitas limitações, mas foi ele usado por Deus para aterrorizar o reino mais poderoso dos seus dias, que era o Egito, e libertar o povo hebreu da escravidão. Mas além de profeta e de libertador, Moisés também foi o guia dos hebreus durante a longa peregrinação no deserto. Por 40 anos de peregrinação, Moisés foi o juiz, o legislador, o pastor, o guerreiro, o estrategista, o intercessor do povo de Deus, enfim, foi um grande homem. Não é sem motivo, não é sem razão que todo judeu que guarda a tradição, guarda a história, considera Moisés a pessoa mais importante da história, o maior líder que já existiu, o maior profeta de todos. Então, a missão de Josué era simples. Ele tinha tão somente a missão de substituir esse gigante chamado Moisés. Ele tinha que substituir o grande profeta, o grande libertador, o grande pastor daquele povo. E isso tudo no momento mais crítico da história, pois havia chegado, enfim, a hora deles conquistarem a terra prometida. Preste atenção. Depois de 400 anos de escravidão e de mais de 40 anos de peregrinação, os filhos de Jacó estavam, enfim, voltando para casa. Tem noção disso, irmãos? Saíram de Canaã aproximadamente 70 pessoas. E mais de 400 anos depois, volta, segundo alguns especialistas, uma multidão de 2 milhões de pessoas. É a população de Nova Iguaçu e Caxias juntas. Saíram algumas famílias, os filhos de Jacó, deixaram por causa da fome, da seca, foram buscar refúgio no Egito, aproximadamente 70 pessoas, uma nação, um povo, foi gerado sob escravidão. Sob escravidão. Mas agora, entre os filhos de Jacó e a terra deles e a terra de Canaã, havia apenas o rio Jordão como barreira. Era atravessar o Jordão e eles estariam em casa. Mas tinha um problema, o grande líder estava morto. O grande líder, Moisés, tinha acabado de morrer, mas os líderes morrem. Os grandes líderes do povo morrem. Mas o Deus de Israel não morre. O Deus de Israel levantou um outro homem nesse momento chamado Josué. E o texto que nós lemos hoje foi justamente o Senhor comissionando Josué, dando uma missão para Josué. E nesse texto, ou esse texto, pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, o Senhor dá a Josué uma ordem. O Senhor dá uma ordem a Josué. Depois o Senhor faz 2 promessas, uma ao povo e outra a Josué. E por fim, o Senhor conta o segredo da vitória. Você gosta do segredo da vitória? Você quer sair daqui aprendendo o segredo? Pastor, não sei qual é o segredo da vitória. E hoje nós vamos fazer aqui o nosso culto da vitória. Nós vamos fazer e você vai sair daqui sabendo o que você tem que fazer para ser vitorioso na sua vida, se Deus quiser. Vamos ao texto bíblico então. Então, em primeiro lugar, no versículo 2, nós temos uma ordem de Deus a Moisés. Olha o que está escrito. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este quem? O Senhor, falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Olha a ordem. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A ordem foi simples de entender. Dispõe-te e passa, ou literalmente, levanta e atravessa. Uma ordem fácil de Josué entender. Os 2 verbos estão no imperativos aqui, o que significa, irmãos, que o Senhor não estava dando uma ideia a Josué. O Senhor não estava dando um conselho a Josué. O Senhor não estava simplesmente dialogando com Josué uma forma, uma possibilidade remota deles saírem daquela situação. Não.
Os verbos, a forma verbal indica que o Senhor estava dando uma ordem. Não consultou, não perguntou se queria, não perguntou se tinha outros planos. O Senhor deu uma ordem: levanta e atravessa, ou dispõe-te e passa, como diz a nossa versão. Em outras palavras, era como se o Senhor chegasse para Josué e falasse: levanta, homem, chegou a hora. Levanta a corda, chegou a hora de atravessar esse Jordão. O grande líder acabara de morrer. Moisés, o homem que conduziu o povo por 40 anos, acabara de morrer. Mas preste atenção, não era a hora e nem o momento de parar. Levanta e atravessa, foi o que o Senhor disse. Chorem, mas não parem de caminhar. O luto poderia ser intenso, a dor poderia ser profunda, mas parar não era uma opção. A perda, o luto, a dor não poderiam paralisá-los. Então, mesmo considerando todo o contexto pessoal difícil que o povo vivia, a ordem do Senhor era uma só: levanta e atravessa. Não dava tempo para luto. Deus, estou muito triste. Moisés morreu. Vai triste mesmo. Vai caminhando triste mesmo. Chorando mesmo. Mas não pode parar. Não foi a primeira vez que o Senhor deu esse tipo de ordem ao povo. 40 anos antes, quando o povo estava diante do Mar Vermelho, e só porque o exército mais terrível dos seus dias estava chegando para destruí-los, eles ficaram apavorados. Eu não sei se nós ficaríamos também apavorados no lugar deles, mas eles ficaram apavorados. Êxodo 14:15 diz que Moisés consultou a Deus, e diante do Mar Vermelho o Senhor disse a Moisés o seguinte: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Não era lugar de parar. Não era momento de parar. Não dava para parar, para contabilizar as possibilidades daquilo dar certo ou errado. Não dava para ficar parado, se lamentando, se seria melhor ter ficado lá no Egito ou não. Não dava. Tinha simplesmente de continuar andando, mesmo considerando todas as dificuldades. Tanto o Mar Vermelho, como o Rio Jordão, ou qualquer outra grande dificuldade que pudesse aparecer, não poderiam paralisar o povo que tinha Jeová como Deus. Outro povo sim, mas Israel não. Por isso, quando o Senhor falou: dispõe-te e passa, ou levanta e anda, ou diga ao meu povo que marche, o Senhor pode falar isso porque Ele é o garantidor do nosso futuro. É Ele quem garante. Nós podemos confiar, porque o nosso Deus não depende de mais ninguém. Se Ele disse, se Ele prometeu, se é Ele quem ordena, se é Ele quem está falando, podemos descansar e tão somente obedecer. Nesse período, Canaã era habitada por pelo menos 7 povos diferentes, mas eles não eram os donos da terra. Como Israel também não era o dono da terra, como nenhum de nós é dono de nada. Salmo 24, o rei Davi nos lembra que Deus é a terra e toda a sua plenitude. Por isso tudo, quando o Senhor disse: dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, era porque Canaã lhe pertencia, como pertence a ele toda a terra. E apesar de Canaã estar habitada, ele, o Senhor, poderia dar aquela terra a quem ele quisesse. Por isso que ele é Deus. Ele pega a porção de terra que lhe pertence e dá a quem ele quer, tira da terra e põe aqui quem ele quer, depois ele tira e põe de novo, porque é dele. Ele tem autoridade, ele tem soberania, ele tem autonomia. Só ele pode fazer isso. E nunca é injustiça. Ah, pastor, não é injustiça, tinha lá 7 povos habitando lá, aquela terra pertence não a eles, pertence ao Senhor. E o Senhor dá a quem ele quer.
Então, quando o Senhor ordena, dispõe, passa, ou levanta e atravessa, é porque Ele pode fazer isso. Ele garante. Então, essa foi a primeira parte do texto. O Senhor deu a Josué uma ordem. Depois vem a segunda parte, que são duas promessas. Você gosta de promessa? Há duas promessas aqui do versículo 3 ao versículo 5. Primeiramente, o Senhor fez uma promessa ao povo. Olha o versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado como prometi a Moisés. Essa promessa você gosta, não é verdade? Você até ouviu um aleluia, baixinho, alguém falou um aleluia, glória a Deus aí. Esse versículo é um dos versículos mais abusados no meio evangélico. Normalmente se ensina que aqui o Senhor estava dando ao seu povo o poder de decidir o que conquistar. A ideia passada por muitos pregadores é que Deus estava dando autonomia ao povo para pisar onde eles quisessem, e onde eles pisassem seria deles. Não é assim que a gente entende isso? A escolha é tua, o poder está em tuas mãos, onde você pisar vai ser teu. Onde você pisar eu te dou. Mas não é esse o sentido do texto. Não é isso que está escrito. A promessa do Senhor era a seguinte, todo lugar que vocês pisarem a planta do pé será de vocês. Mas preste atenção, dentro dos limites que eu estabeleci. Prova disso é a continuidade no versículo 4. Olha o que está escrito no versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sul, será o vosso limite. Será o vosso limite. Então o Senhor não prometeu que o povo conquistaria o que quisesse. O Senhor não prometeu que os homens de Israel, as mulheres de Israel, poderiam andar por onde quiser, que eles seriam abençoados em qualquer lugar, e aonde eles pisassem seria deles. Não é isso que está escrito. O Senhor falou o seguinte, vocês vão, onde vocês pisar será de vocês, dentro do limite que eu estabeleci. Há um limite, há um plano de Deus. Dentro desse limite, o que vocês pisarem é de vocês. Por que é de vocês? Porque vocês conquistaram? Não, porque eu dei a vocês. Então só era de Israel o que o Senhor deu. Então as promessas de Deus, as bênçãos do Senhor, a proteção divina estavam condicionadas ao povo permanecer dentro dos limites estabelecidos por Deus, irmão. Por Deus. Essa é a promessa, já. A promessa é que eles herdariam a terra, mas não do jeito que eles quisessem. E não a terra que eles quisessem. Não era eles que escolheriam. Foi o Senhor quem definiu. A seguir o Senhor faz uma segunda promessa. Agora Josué, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor estava prometendo a Josué vitória, preste atenção, contra todos os inimigos. Josué teria vitória contra todos os inimigos. Isso serviria para que todos reconhecessem que Josué era sim o líder escolhido por Deus, pois o Senhor faria com ele e através dele a mesma coisa que fez com Moisés e através de Moisés. Mas o ponto mais importante aqui, irmãos, é que Josué não seria vitorioso em suas batalhas por causa de sua coragem ou por causa de sua força, nem de sua inteligência. Não, nada disso. Josué seria vitorioso contra todos os seus inimigos porque o Senhor estaria com ele. Então o ponto máximo, o mais importante da promessa de Deus a Josué não é vitória contra os inimigos. O mais importante da promessa de Deus a Josué é a promessa da presença de Deus sempre. Isso que importa. O Senhor falou com ele, não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a verdadeira promessa. Não te deixarei,
nem te desampararei, disse o Senhor. Então vejam que o que mais importa nessa promessa não é a garantia de vitória sempre, mas o que mais importa nessa promessa é a garantia de presença de Deus sempre, sempre. No caso de Josué, a promessa foi de vitória sempre, mas preste atenção, ainda que o homem de Deus não seja sempre vitorioso, há batalhas que perdemos, há lutas contra as quais perdemos, mas o mais importante é saber que Deus permanece conosco sempre. Essa é a verdadeira promessa. Aí a gente entra na terceira parte do texto de hoje. Depois do Senhor dar uma ordem a Josué, dispõe-te e passa. E depois de prometer terra ao povo e vitória a Josué, Deus passou a ensinar o segredo da vitória. Essa é a parte que eu mais amo nesse texto, do verso 6 ao verso 9. Nessa última parte do chamamento de Deus a Josué, há uma ordem que se repete 3 vezes. E a cada vez que ela é repetida, aumenta o seu valor, aumenta a sua intensidade. A Bíblia, de vez em quando acontece isso na Bíblia, é repetição que aponta para uma ênfase que Deus dá aos homens, seja uma ordem, um aconselhamento, ou qualquer outro tipo de palavra. Há uma ordem aqui que se repete no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9. Acompanhe na sua Bíblia. No versículo 6 começa assim, ser forte e corajoso. Mais uma vez, não é um conselho, não é uma ideia, é uma ordem. Seja forte e corajoso. O versículo 7 começa assim, tão somente ser forte e muito corajoso. Está aumentando a ênfase, a intensidade, não é verdade? No versículo 9 está escrito assim, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Irmãos, preste atenção, os desafios eram gigantes, pensem bem. Uma multidão de provavelmente 2 milhões de pessoas estava prestes a entrar na terra prometida aos patriarcas centenas de anos antes. Mas a terra estava habitada por povos fortes e guerreiros. Havia gigantes naquela terra. Gigantes que não se renderiam facilmente. Então, de fato, não havia lugar naquele momento para covardes. Os covardes não poderiam permanecer. Os covardes não conseguiriam avançar. O Senhor garantia a vitória, mas o Senhor não garantia a ausência de lutas extremas. Por isso não havia lugar para o covarde. O Senhor garantia a vitória, mas a batalha era certa. Por isso não havia lugar para covardes. Então é verdade, todos, principalmente Josué, precisariam ter coragem, ter muita coragem para o que viria pela frente. Mas preste atenção, não é isso que o texto diz também, não é esse o sentido do texto. Quando o Senhor falou ser forte e corajoso por 3 vezes, não estava incentivando Josué para as batalhas, para as guerras, para as dificuldades que viriam, não é esse o sentido. Quando o Senhor disse ser forte e corajoso 3 vezes, para Josué não estava se referindo à coragem necessária para enfrentar os gigantes que havia em Canaã. Não era isso. Normalmente, quando lemos ou ouvimos esse texto, sempre entendemos assim, não é verdade? O Senhor encorajando o seu servo para os grandes desafios que viriam pela frente. E normalmente usamos esse texto até para encorajar uns aos outros. Quando o nosso irmão está meio abatido, a gente fala, ser forte e corajoso, rapaz. Ser forte e corajoso. Em outros momentos, a palavra de Deus orienta o povo a se preparar para a batalha com força e coragem, a não temer. Mas aqui, nesse ponto específico, o Senhor ordenou que Josué fosse forte e corajoso, mas não para a batalha, mas para um propósito específico.
Isso fica muito claro no versículo 7. Leia comigo o versículo 7. Vamos projetar para a gente ler juntos o versículo 7? Vai ficar muito claro para a gente essa verdade. Versículo 7 e 8. Leia comigo. Tão somente ser forte e muito corajoso. Pausa. Agora vem o propósito. Prossigam. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Perceberam o sentido? Segundo as palavras de Deus ditas a Josué, seria necessário força e coragem para se manter fiel à lei do Senhor. É necessário coragem para enfrentar os gigantes? É necessário. Mas nesse texto, o Senhor está falando com Josué o seguinte: Josué, você está indo para uma terra estranha, onde ninguém conhece a Deus, as práticas deles são todas estranhas, vocês precisarão de muita força, de muita coragem para obedecer os mandamentos quando entrarem em Canaã. É preciso de coragem para ser obediente. Não é fácil obedecer a Deus e seus mandamentos. Não é para qualquer um obedecer a Deus e seus mandamentos. É muito mais fácil afrouxar nos mandamentos e caminhar pelo caminho da desobediência. Deus, por intermédio de Moisés, sempre alertou o povo dos perigos da terra de Canaã. Depois que a família de Jacó saiu de Canaã, quem foi habitar foi só povos estranhos. Principalmente povos que praticavam idolatria e imoralidade. Preste atenção: consulta aos mortos, sacrifícios de crianças, imoralidade sexual como forma de culto, tudo isso e muito mais era praticado pelos habitantes de Canaã. O Senhor sempre os exortou sobre a necessidade de guardarem a lei de Deus, principalmente, vê se isso é importante para você, principalmente no meio de um povo pagão. Vejamos o que Moisés falou ao povo muitos anos antes. Deuteronômio capítulo 4, eu vou ler aos irmãos, presta atenção. Deuteronômio 4, versículo 1, diz assim, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Versículo 5 do capítulo 4 de Deuteronômio. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Olha o versículo 6. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje vos proponho. Preste atenção. A vontade do Senhor era que o povo, ao entrar na terra prometida que estava habitada por gente estranha, desse testemunho de ser o povo de Deus, obedecendo os estatutos e os mandamentos. Essa é a vontade de Deus. Então, os maiores desafios do povo de Deus ao entrar na terra prometida não eram os gigantes, ou os maiores desafios ao entrar na terra prometida não eram as cidades fortificadas, não eram as grandes guerras que eles teriam que lutar, mas o maior desafio do povo de Deus ao entrar na terra prometida era permanecerem fiéis aos mandamentos do Senhor em meio a um povo pagão, idólatra e imoral. Seria necessário muita força,
seria necessário muita coragem para, em meio a uma cultura frouxa, permanecer fiel à santa vontade de Deus. Quando todos dissessem aos hebreus, mas aqui a gente faz diferente, os hebreus tinham que falar o seguinte: mas não está escrito na lei do Senhor. Quando todos dissessem aos hebreus, mas hoje a cultura é outra, aqui nós temos outro costume, os hebreus tinham que olhar, mas não é isso que está escrito. Quando todos dissessem aos hebreus, mas aqui é normal a gente fazer assim, os hebreus deveriam responder, mas não é essa a vontade de Deus. Por isso o Senhor diz que era necessário sim, muita força, muita coragem, e os perigos que lhes esperavam em Canaã eram muito piores do que gigantes, eram muito piores do que povos guerreiros. Os perigos que os esperavam em Canaã era uma sociedade, uma cultura que estava doida para ganhá-los, para cativá-los. Uma cultura que estava doida para persuadi-los, a convencê-los que poderiam se tornar iguais. Uma cultura que ia chegar para o povo em determinado momento e ia falar o seguinte: para que esse negócio? Passamos paz, não passamos guerra. Melhor mínimo que se pagar. Uma cultura que iria ensinar a eles que a união, a paz, deveria vir antes da verdade. Grandes desafios. Aí o Senhor fala para Josué: você, como líder, seja forte e corajoso. Você vai ser o primeiro a ser tentado a afrouxar e abandonar a lei do Senhor, os mandamentos, quando for necessário. Você vai ser o primeiro, como líder, você vai ser o primeiro a ser tentado a querer contextualizar, atualizar os meus mandamentos. Era necessário coragem. Então, o resumo do verso 7 e 8 é: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Não se desvie da lei. Fale do livro da lei, medite dia e noite no livro da lei. Prova que essa é a interpretação correta é que Israel, ou Josué, jamais venceu uma única guerra por causa de sua força e de sua coragem. Todas as guerras foram vencidas por intervenção milagrosa de Deus. As guerras foram vencidas quando eles não tinham condições nenhuma de vencer. Uma muralha foi abaixo enquanto eles gritavam somente e tocavam trombeta. Era o Senhor. A vitória veio do Senhor. A coragem, a força era necessária para manterem-se fiéis. E por que eu chamo esse ponto de o segredo da vitória? Porque foi o que o Senhor falou a Josué. O versículo completo diz assim, versículo 7: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Preste atenção: para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, o segredo da vitória, irmãos, não é nenhum tipo de amuleto, não é nenhum tipo de mágica, nenhum tipo de ritual, não é nenhum tipo de corrente, não é nenhum tipo de propósito. O segredo da vitória é tornar fiel, obediente aos mandamentos de Deus. Eis o segredo, dito por Deus. Quem disse foi o Senhor que esse é o segredo. Quer ser vitorioso? Obedeça os mandamentos. Quer ser vitorioso? Obedeça a palavra. E assim termina esse diálogo do Senhor comissionando o grande guerreiro Josué. Vamos ver nas próximas semanas o desenrolar desse comissionamento. Mas, irmãos, olhando para esse texto, a grande lição que o texto de hoje nos ensina
é que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todas as terras, inclusive sobre os nossos adversários. Por isso nós podemos descansar. O texto de hoje aponta para a soberania absoluta de Deus. A gente tem mania de dividir a história, ou de dividir a nossa história, imaginando que Deus reina sobre algumas áreas, mas sobre outras não. O texto de hoje nos ensina que Deus reina sobre todas as coisas. O inferno está sob o domínio de Deus. O reformador dizia que o diabo é o diabo de Deus. Ele está sob o domínio, o governo de Deus. Não há nada que escape das suas mãos. Não há nada que escape do seu governo. Exemplo disso é o versículo 2 que nós lemos hoje. Olha o versículo 2. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Preste atenção. Apesar de apenas Moisés ter sido chamado de servo aqui no versículo 2, o que percebemos é que tudo e todos estão sob o domínio do Senhor. Só nesse pequeno versículo, o que vemos é que Moisés, que já era morto, era servo, mas Josué, que recebeu a ordem, também era servo de Deus. O Rio Jordão, que estava lá paradão, também era servo de Deus. Todo o povo que aguardava eram servos do Senhor. A terra do outro lado do Rio Jordão pertencia a Deus. Os habitantes do outro lado do Jordão, homens e mulheres pagãs, nem lembravam que Deus existia, porém sem saber, também eram servos do nosso Senhor. Tudo estava sob o domínio do nosso Deus. Tudo. Absolutamente tudo. Eu não reconheço Ele como Deus, mas é servo de Deus. Só não sabe disso. A palavra de Deus nos mostra claramente como o Senhor move a história dos povos dessa terra, move as forças da natureza, move os climas e as estações, move a vida dos mais humildes e dos mais poderosos da história, tudo isso para que sua santa vontade sempre prevaleça. O mundo, preste atenção, o mundo não está desgovernado. A história não está desgovernada. Pode até parecer que sim, mas não está desgovernada. Sobre a ótica de Deus. Essa não é uma frase minha, esqueci quem foi que falou no meio da pandemia. Sobre a ótica dos céus. Está tudo saindo conforme planejado. Não tem nada descontrolado. A santa mão da providência controla todas as coisas em cada detalhe, a cada instante. Salmo 45, versículo 6 diz assim, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Nós acreditamos que haverá um momento que o reino do Senhor será revelado de forma que todos vejam de forma clara, a olho nu, mas o Senhor já reina desde a eternidade. Salmo 146, versículo 10 diz assim, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração a geração. Salmo 93, versículo 1 e 2 diz assim, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és Deus desde a eternidade. Não houve um único momento na história onde Deus não reinasse soberanamente. E por fim, nós temos o testemunho bíblico do profeta Isaías, que a semelhança de Israel à beira do Jordão tinha acabado de perder um grande e amado líder chamado Uzias. Mas Isaías disse
que no ano que ele viu, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando o rei da terra morreu, ele descobriu, ou melhor, quando um dos melhores reis da terra morreu, ele descobriu que o rei do céu permanece no mesmo lugar onde sempre esteve. Então, quando alguém pergunta onde está o Senhor no meio das grandes catástrofes, está onde ele sempre esteve, está sentado no seu trono, reinando soberanamente. Quero terminar com algumas aplicações para colocarmos em prática ao longo desses próximos dias. Preste atenção. Como igreja Batista da Graça, temos grandes desafios para esse ano. Vamos nos mudar desse espaço, precisamos consolidar uma liderança, precisamos eleger diáconos, iniciar a escola dominical, melhorar nossa comunhão. Alguns irmãos iniciarão um curso teológico. Temos que cuidar das famílias, das crianças, dos necessitados, desafios que às vezes nos fazem perder o sono. Mas, irmãos, descansemos ao lembrarmos que servimos o Senhor, o Deus que governa a história, governa também a história da nossa igreja. Em segundo lugar, é provável que alguns dos irmãos tenham grandes desafios pessoais para esse ano. Possa ser que você olhe para os próximos meses com grande receio, pois é provável que tua única certeza é que você é menor do que os seus desafios. E eu não sou o tipo de pregador que vai dizer que não, que você é grande, que você é forte. Você não é. Você é menor do que os seus desafios, mas Deus não é. Descanse em saber que o Deus que governa a história da igreja e governa também a tua história pessoal. Ele governa a tua história de vida. Ele governa os seus projetos, os seus caminhos. Está tudo sob o seu governo. Em terceiro lugar, seja como igreja, ou seja, cada um de nós individualmente, não podemos esquecer que nosso principal objetivo na vida é cumprirmos a vontade de Deus. Há uma cultura que a cada dia mais hostil ao nosso Senhor. É necessário força e coragem para agradar a Deus em primeiro lugar, e não os homens. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja onde for. Seja forte e corajoso para se manter fiel aos mandamentos do Senhor. Em quarto lugar, não há a menor possibilidade de agradarmos a Deus sem conhecê-lo de verdade. Ele se revela a nós através de sua santa palavra. Então devemos sair daqui mais sedentos pela palavra de Deus, nos alimentar da lei do Senhor, meditar na lei do Senhor, estudar com afinco a lei do Senhor. É o que devemos fazer se queremos de fato conhecer mais o nosso Deus e obedecer a sua santa vontade. Para finalizar, quero lembrá-los que os grandes inimigos de Josué e dos israelitas não eram os habitantes de Canaã. Os grandes inimigos do povo hebreu são também os nossos grandes inimigos, a saber, o pecado e a morte. E esses inimigos nem mesmo o grande Josué venceria. Não há como, nem Josué, nem Israel, nem eu, nem você vencermos esses grandes inimigos, mas o nosso Senhor Jesus já os venceu por nós na cruz do Calvário. Quem se levanta contra você não são os seus maiores adversários. O seu maior adversário é o pecado, é o diabo, é a morte, mas todos eles já foram vencidos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele triunfou sobre todos na cruz. Por isso que Lucas vai nos dizer no livro de Atos que o Senhor Jesus recebeu todo o poder e toda a autoridade em suas mãos.
para reinar sobre todos. Isso nos dá segurança. Isso nos dá confiança. Isso nos consola, irmãos. Imaginem o desespero que você viveria se soubesse que o teu futuro depende de você. Aí sim seria desespero. Mas dependemos do Senhor. Amém?